Olá minha gente, quero saudar aqui com muito carinho você que me acompanha, primeiramente aqui no Facebook, nessa live, também aqui no Periscope, através do Twitter e também aqui, através do Stories no Instagram. Bom, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre toda essa situação que está acontecendo no nosso país, que na verdade foi essa explosão que aconteceu ontem à noite. Eu estava aqui na Câmara dos Deputados, na sessão que estava tendo aqui, uma sessão de votação, de medida provisória, quando apareceu a notícia, então, no Twitter, de que os donos da JBS haviam feito uma delação e que incriminavam com provas o presidente Michel Temer e também o senador Aécio Neves, claro, entre outros parlamentares e outras pessoas envolvidas, como a irmã do senador Aécio Neves, por exemplo, que já está presa nesse momento pela Polícia Federal. E naquele momento, ontem à noite, então, eram notícias que chegavam pelo Twitter, pelas agências de comunicação. 10 minutos depois, praticamente, a sessão aqui na Câmara dos Deputados caiu, né? E também no Senado. As sessões elas caíram, foram encerradas imediatamente, porque realmente não havia ali mais clima para nenhuma discussão de projeto de lei, de medida provisória. Bom, e de ontem à noite para cá, então, foram muitas informações que a mídia foi passando. E hoje de manhã, então, de fato, uma operação deflagrada pela Polícia Federal, ela então, com ação, claro, juntamente com o STF, o ministro Fachin, que é o relator da Operação Lava Jato, então começaram-se ali os fatos, de fato. Né? E algumas pessoas estavam me perguntando, por que você não posicionou ainda? Bom, porque você já me conhece muito bem, eu sou muito ponderado, muito moderado nos meus posicionamentos e eu gosto de trabalhar com fatos. Então, a partir de agora, sim, nós temos fatos para a gente poder, então, aqui conversar sobre algumas situações que envolvem esses fatos que nós temos hoje. Primeiro, o senador Aécio Neves, né, delatado aí pela JBS, também já tinha sido delatado pela Odebrecht. Nessa manhã, o ministro Fachin, então, afastou, o STF afastou do cargo de senador o senador Aécio Neves. Esse pedido chegou aqui no Senado Federal e aí, então, o Senado cumpriu a decisão judicial afastando o senador Aécio Neves das suas funções públicas, né? E agora, pelo que a gente já tem de informação também, já não está mais como presidente do PSDB. É uma delação realmente assim muito séria, porque tem as fotos, tem vídeos, a Polícia Federal juntamente com o Ministério Público, com autorização do STF, fizeram todas essas diligências, foi feito um acordo com esses donos da JBS, que eu vou falar sobre eles daqui a pouquinho também, para que então eles fizessem todo esse monitoramento das conversas que tiveram, né? Você deve estar acompanhando as notícias na mídia, foi realmente uma operação muito pensada, milimetricamente organizada pela Polícia Federal, pelo Ministério Público. E aí culminou em provas cabais que estão vindo à tona agora. Eu acabei de ver há poucos minutos atrás algumas fotos, algumas imagens que já estão sendo divulgadas. Então, contra fatos não há argumentos. É assim que a gente tem que discutir, quando tem os fatos, né? E eu, como parlamentar, que legislo aqui, que fiz o compromisso de defender a Constituição, eu tenho que partir dos fatos. Então, o primeiro fato é esse: senador Aécio Neves já está afastado das suas funções públicas por ordem judicial do STF, sua irmã está presa, seu primo está preso e sim corre o risco de ser preso muito rapidamente, né? O ministro do STF, ministro Fachin, disse que não ia pedir a prisão. O Procurador-Geral da República pediu a prisão do senador Aécio Neves, mas o ministro Fachin não acolheu a prisão, apenas o afastamento. Então esse é o ponto que está hoje com o senador Aécio Neves. O presidente Michel Temer, também as delações da JBS apontam diretamente conversas com o presidente Michel Temer, pedido de dinheiro, uma série de situações que também estão sendo comprovadas já com fatos. Eu volto a dizer que essa ação da Polícia Federal com o Ministério Público, ela foi uma ação em que colheu muitas provas. Então tudo indica que, de fato, tanto o presidente Michel Temer, que agora já está com o inquérito aberto no STF, né? Então, volto a dizer, a gente está trabalhando agora com fatos, né? Agora, mais ou menos meia hora atrás, o STF, o ministro Fachin autorizou a abertura de inquérito contra o presidente Michel Temer. Então, assim, uma situação que abalou o nosso país mais uma vez. A gente sabe que essa questão da delação da JBS, ela vai ainda trazer à tona outros fatos que vão ainda implicar muito mais gente. E vou falar rapidinho desses dois donos da JBS, né? Eles fizeram um acordo com o Ministério Público, que, a meu ver, muito complicado. Eles estão nos Estados Unidos,
não sofrerão sanções, continuarão à frente das suas empresas, ganhando bilhões, como já ganharam do BNDES no governo Lula e também no governo Dilma. Bilhões foram passados do BNDES para a JBS se tornar o maior frigorífico do mundo, foi exatamente nos governos petistas, e tem também nas relações que vão começar a aparecer agora, também a presidente Dilma pedindo 40 milhões de reais para o então candidato a prefeito Pimentel em Minas Gerais. Então, assim, é uma delação realmente bombástica e que vai, como já está, abalando as estruturas do nosso país. Bom, dito isso, eu quero entrar agora nas coisas práticas, né? Assim como foi no processo do impeachment, eu fui sempre muito moderado nos meus comentários, partindo dos fatos, e que nós estamos agora na mesma situação. Nós temos um vice-presidente que era da chapa da presidente Dilma, né? E que constitucionalmente era quem ocuparia o lugar, no caso dela realmente cassada como foi, e assim se sucedeu. Todo o processo constitucional, legal, que a Constituição coloca para o impeachment de um presidente, foi rigorosamente seguido no impeachment da presidente Dilma Rousseff, apesar da esquerda brasileira louca dizer que isso foi um golpe e tudo mais. Não foi golpe nenhum, foi exatamente processo constitucional. A mesma coisa vai acontecer agora com o presidente Michel Temer. Eu sou totalmente favorável, a partir do momento em que essas provas agora estejam vindo à tona, que o presidente Michel Temer também sofra o mesmo processo, passando pela via legal, constitucional, chegando aqui, vou votar pelo impeachment do presidente Michel Temer. Por que eu digo isso? Porque eu não sou base do governo, né? Algumas pessoas confundem as coisas. Eu não sou base do governo, não era base do governo Dilma, não sou base do governo Temer, não tenho nenhum compromisso com o presidente Michel Temer, com nenhum ministro, com nenhum grupo político. Eu tenho compromisso primeiro com a minha consciência, com os meus valores, é eles que me norteiam na política brasileira. E assim eu tenho feito. Então, o que nós temos hoje? Hoje nós temos três situações. O presidente Michel Temer vai fazer um pronunciamento, segundo o que foi passado pela sua assessoria, agora às 16 horas. Por isso eu quis entrar agora, né, porque depois das 16 horas pode acontecer o primeiro ponto que eu vou dizer para você, ele pode renunciar. Bom, o presidente Temer pode renunciar? Claro que ele pode renunciar. Se ele tiver a grandeza de um estadista, o que eu duvido um pouco, mas se ele tiver a hombridade, a honradez diante de tudo isso que a gente está vendo, ele poderia renunciar. Seria a primeira possibilidade de nós, então, entrarmos num outro processo de eleição de um novo presidente. Que, de todas as formas, minha gente, é traumático. O que nós vivemos com o impeachment, o que nós estamos vivendo agora e podemos ainda viver, sempre é muito traumático para o nosso país. A gente está vendo aí, hoje são mais de 26 milhões de desempregados no nosso país. É tudo fruto disso. É fruto da corrupção, é fruto dessa bandalheira de homens públicos e de empresários, de grupos políticos e grupos empresariais que tomaram conta de tudo aquilo que é público no nosso país e destruíram o nosso país. Então é muito traumático, é muito difícil o que a gente está vivendo. Porém, a gente tem que partir de coisas muito concretas. A gente não pode se deixar levar por grupo político que hoje também quer ascender, quer se levantar como salvador da pátria, quando foram eles que também destruíram o nosso país. E principalmente, estou falando de PT, estou falando de PSOL, estou falando de PCdoB, eu estou falando de Rede, grupos que estão se unindo para agora dizer que eles têm a solução para o nosso país. Mentira. Nós não podemos permitir que isso também aconteça agora, inclusive no nosso meio religioso, católico. Nós temos que partir de fatos e desses fatos a legalidade. Qual é a legalidade? Volto a dizer, primeiro, o presidente Michel Temer ele pode renunciar. Pode ser que hoje às 4 horas da tarde, no seu pronunciamento, ele diga que ele vai renunciar. Pronto. Se ele não fizer isso, ele pode ser cassado nessa ação que tem no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que está marcado para o dia 6 de junho, a votação onde pode ser cassado a chapa Dilma Temer. Não se esqueça que a chapa é Dilma Temer. É um grupo político que acabou com o nosso país, PT, PMDB, né? Então não se esqueça disso. Então pode ser, primeiro, a renúncia, pode ser, segundo, a cassação do presidente Michel Temer no TSE. Esse dia 6 de junho o TSE pode, inclusive, antecipar para amanhã, se for o caso. Depende agora do ministro Gilmar Mendes, que é o ministro do TSE, que é o presidente do TSE. A terceira situação é aquela que nós vivemos com a ex-presidente Dilma, o impeachment, né? Então, para isso, esse processo que agora, esse inquérito que foi aberto no STF, então ele pode avançar e aí então ser pedido o afastamento, no caso uma decisão judicial, de afastar o presidente Michel Temer, e aí abre-se o processo acatado aqui na Câmara dos Deputados pelo deputado Rodrigo Maia, que daí também é uma incógnita, a gente não sabe como é que vai ser,
ele acata o processo de impeachment, abre a comissão, instaura a comissão do impeachment, e aí aquele processo que você acompanhou na mídia, tudo aquilo que a gente viu no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Esse é o processo legal constitucional. Tudo que estão dizendo fora disso são suposições que podem se fazer se mudar a Constituição e pode se fazer se mudar a lei. Bom, mas o que nós temos hoje é o ato constitucional do impeachment e a lei que ordena tudo isso que eu estou dizendo. E nós temos que ter consciência que nós temos que cumprir leis. Se outros não cumprem leis, nós temos que cumprir leis. Então eu cumpro lei. Eu estou aqui na Câmara Federal como legislador, jurei cumprir a Constituição, defender a Constituição. Então, primeiramente, é o que nós temos. Aí tem todo esse levante, pessoas pedindo eleições diretas. Quem é contra a eleição direta? Ninguém, porque nós só temos eleições diretas no país. Né? Toda eleição ela é direta. Então, mesmo que aconteça, por exemplo, vamos mexer na Constituição, porque eu vou explicar para você como é que funciona. Para ter eleição direta, o que tinha que acontecer? Tinha que mudar a Constituição Federal. Agora, eu pergunto, você acha que do jeito que está hoje, estou falando agora, de fatos, como está o Senado e como está a Câmara dos Deputados, você acha que alguém vai conseguir mudar a Constituição do jeito que está? Essa briga, né? Essa guerra, né, de grupos que querem sim tomar o poder, eu disse aqui nomes de grupos políticos, de pessoas que querem tomar o poder, ou pior ainda, esse momento em que começam a aparecer os salvadores da pátria, né? Então, é um momento em que vai ser muito difícil conseguir avançar com uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição aqui, para mudar um processo constitucional, para ter uma eleição direta. E o que isso quer dizer? Bom, a eleição direta, ela também teria algumas incorrências aí que a gente teria que analisar. Por exemplo, 6 meses antes de uma eleição direta, existe uma outra lei, né, e um direito constitucional de um servidor público, por exemplo, poder se desincompatibilizar do seu setor público para concorrer a uma eleição. Isso também não vai ser respeitado? Os políticos, por exemplo, todos eles 6 meses antes, ele pode fazer uma mudança de partido. Né? Por exemplo, não estou satisfeito no meu partido, eu tenho o direito constitucional de mudar de partido para concorrer naquela eleição. Também não se faria isso. Então são riscos, tem coisas que podem acontecer nesse meio tempo e que não tem como mudar de uma hora para outra. Né? Então não é tão simples como PT, repito, PT, PCdoB, PSOL e Rede estão dizendo, não é tão simples. E volto a dizer, esse grupo que eu acabei de dizer desses partidos, sim, eles têm hoje uma meta, que é voltar ao poder no nosso país, colocando Lula como seu candidato preferencial. Porque até então, nesse momento, o Lula poderia concorrer à presidência. Né? E eu não quero Lula de volta. Eu não quero Temer no poder do jeito que está, destruindo o nosso país. Não votei nele e não votei na Dilma, e muito menos no Lula. Então, o meu posicionamento hoje é em favor do nosso país. Primeiro, com os fatos vindo, nós temos que ter cuidado, analisar tudo e esperar que a justiça vá fazendo o seu trabalho. E aqui já há um desmonte desse argumento ridículo da esquerda brasileira de dizer que a Lava Jato é golpista, que o Moro é golpista, que o impeachment foi um golpe de deputados golpistas. Está aí, está a PSDB, a gente está vendo aí, está a PMDB, está a PT, está PCdoB, está tudo aí, né? E então, temos que ter cuidado nesse momento, analisar os fatos que estão chegando. Vou dizer, ainda é tudo muito, muito recente, está tudo fervilhando. E a mídia também tem o seu papel importante. Ontem foi trazido pelo jornal O Globo como um furo, né, do Lauro Jardim, lá do Rio de Janeiro, e a sua equipe. E as notícias estão chegando. Então, com as notícias chegando, o parlamento começa a se movimentar, tem pedido de impeachment já protocolado, tem uma série de ações que estão acontecendo. Agora, primeiro quem tem que agir nessa situação? A justiça. E a justiça está funcionando no nosso país. A gente não pode querer criar agora um país de faroeste caboclo. Todo mundo querer resolver na unha todas as coisas. Nós temos instituições, nós temos o judiciário que está funcionando sim, está muito claro, repito, que não é aqui como a extrema esquerda do país está dizendo, PT e seus puxadinhos, dizendo que é contra o Lula, que é contra o povo. Não, mentira. A justiça está funcionando, pode ter os seus excessos, inclusive a própria justiça está se punindo, porque tem um procurador do Ministério Público que também hoje está preso, que estava também encobertando as ações da JBS. Então, as instituições estão funcionando. Nós não podemos mudar as realidades do país sem passar pela política. A política, na democracia, a política é o caminho para se mudar as estruturas, as realidades do país.
Então, eu discordo daqueles que querem agora meter a faca nos dentes e sair, vamos para cima, não muda nada, isso só atrapalha o processo que nós estamos vivendo. Então, primeiramente, acompanhar os fatos, eu estou acompanhando desde ontem, um amigo meu me ligou hoje de manhã, falando, Flavinho, preciso de uma posição aí dos deputados católicos. Bom, primeira coisa, eu respondo pela Frente Parlamentar Católica e sei que todos os deputados católicos que estão juntamente comigo nas ações que nós temos aqui, todos eles também têm um posicionamento de acompanhar os fatos, né? Mas nesse momento não falo como vice-presidente da Frente Parlamentar Católica e não respondo por nenhum deputado. Nesse momento falo por mim, pelo meu mandato, pelas minhas posturas. E é importante que você que me acompanha aqui, que você também veja o que os deputados estão falando, né? Aqueles especialmente que você tem como deputados que representam o povo católico. Veja as votações que tinham antes, porque agora tem muita gente querendo pular de barco, entendeu? Tem muita gente querendo pular do barco do governo hoje, mas tinha cargo no governo. Muitos deputados que estão aqui dentro, de vários partidos, né? Tinham cargos, têm cargos no governo, apoiavam a pauta do governo, votaram a favor da reforma trabalhista, votaram a favor da reforma do ensino médio, vão votar, se não mudar nada até lá, vão votar a favor da reforma da Previdência, né? E agora estão dizendo que é um absurdo o que esse governo está fazendo. Opa, peraí, vamos ter coerência, né? Vamos ter coerência. Então, desde o início, eu sempre me posiciono aqui dessa forma. Não sou base do governo, votei contra a reforma trabalhista, votei contra a reforma do ensino médio, já tinha me posicionado contra a reforma da Previdência e assim será. Então, não estou aqui defendendo pessoa nem defendendo o governo. E outra, volto a dizer, não respondo por nenhum deputado, respondo por mim. E o meu posicionamento é esse. Temos que cumprir a Constituição, temos que confiar no judiciário, na justiça do nosso país que está funcionando e a partir daí, então, eu como legislador vou começar a ter as ações aqui dentro, a partir daquilo que a justiça determinar com relação ao presidente da República e com relação a qualquer outro deputado que esteja envolvido nessas situações. Eu sou membro, a partir desse ano, estou como membro no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que é o lugar onde o processo contra a cassação de qualquer deputado, ele vai passar por lá e eu estou nesse Conselho de Ética, estarei muito atento a esses processos de cassação de deputados, como foi, por exemplo, a cassação do deputado Eduardo Cunha, tá bom? Então, esse é o meu posicionamento. Espero que a gente consiga passar por mais essa tribulação no nosso país e principalmente agora eu falo para você que me acompanha, eu sei que você é um homem de fé, uma mulher de fé. Até agora eu falei com dados aí com relação aos fatos da política e tudo mais, mas agora eu estou falando como homem de fé. Nós temos que rezar muito pelo nosso país. E se você não é católico, se você não me acompanha nessa rede, quem sabe caiu de paraquedas agora, não concorda com nada disso, respeito você. Eu aprendi desde cedo a respeitar muito a opinião das pessoas, mas a minha é essa. E se você não concorda, não respeita, bom, aí infelizmente eu sou obrigado a dizer a você que o problema é seu, siga seu rumo, siga sua vida e nós seguiremos a nossa, porque nós confiamos em Deus e nós confiamos em um Deus que é maior que tudo isso que o nosso país está vivendo e eu creio que tudo isso está sendo uma forma de Deus também expurgar toda essa infecção que tem destruído o nosso país há muito tempo. Bom, deixa eu mandar aqui alguns abraços aqui para as pessoas que estão participando dessa live, né? Um abraço aqui para o Kleber Júnior, Nélio Rezende Pires, Ana Moranguinho, Selma Franco, Neuza Prates, Neia Rossi, Maria Aparecida e quem mais? Fagner, Rosângela, Flávia Mariane. Bom, Flávia, você está dizendo aqui exatamente isso. Eu não respondo por nenhum deputado e vou mencionar que não respondo pelo deputado Evandro Gussi. Ele tem o mandato dele, ele teve os votos dele, teve mais de 100 mil votos e ele tem que responder àqueles que o elegeram pelos seus votos, pelos seus posicionamentos. Eu não respondo por ele. A Ana Flora Solange Salviano, Luiz Cláudio Pereira Sobrinho, Crisana Laura, acho que é isso o nome, Ivan, Solange, Neumisa, Daniel, a Carmen está dizendo aqui, obrigada Flavinho pelas informações, vamos ficar acompanhando, Deus o abençoe. Neste momento, peçamos a Nossa Senhora Aparecida que nos proteja neste ano em que comemoramos 300 anos da sua aparição. Amém, isso mesmo, rezar, somos homens e mulheres de fé, vamos rezar pelo nosso país. Como legislador, estou fazendo minha parte aqui, tenho buscado ser coerente, estou buscando os fatos para a gente poder ter ações concretas. Agora, vamos rezar, é também a nossa parte. Maria José de Paula,
Bom, aí ó, a Maria José de Paula diz aqui, a reforma da Previdência é necessária, mas não pode ser desumana. A urgência é a reforma política e fazer uma reforma justa da Previdência. Bom, seu posicionamento. Aqui a gente está quase de acordo. Eu também, e muita gente, qualquer pessoa em sã consciência sabe que o Brasil, a prova está aí, né? O Brasil precisa passar por muitas reformas, mas a proposta mandada pelo governo é que eu não posso concordar. A proposta das reformas. As reformas, reforma política, para mim, a primeira reforma tem que ser tributária e política. Depois a gente poderia pensar na reforma do ensino médio, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, mas antes fazendo reforma tributária e política. Então a gente tem alguma concordância. Apenas é a ordem dos fatores e a proposta apresentada que eu não concordo. Gisela, Rosilane, Fogão, Emoção, Décio Oliveira, Rosa Maria, aqui dizendo que temos que rezar muito mesmo, Deus fará o melhor para nós, Mari Simões, Tony Melo, Ana Colli, Gisela Cristina, Antônio Júnior, deixa eu ver se eu consigo ler, que estou sem óbvios aqui, fica meio ruim, mas vamos lá. Vou ler aqui, olha, infelizmente nós brasileiros não temos nenhuma perspectiva de mudanças para o nosso país. A cada desdobramento da Polícia Federal e do Ministério Público, nos dá a plena certeza de que tão cedo não veremos o Brasil melhorar. Olha, eu só discordo do seguinte, eu acho que está melhorando. O fato da Polícia Federal, como você falou, o Ministério Público, o próprio STF, nesse caso, através do ministro Fachin e antes também com o ministro Teori Zavascki, fazendo com que as investigações avancem, tirando o sigilo de delações, faz com que a gente avance para melhorar o país, né? A gente está conseguindo avançar, mas como foram muitos anos, aliás, muitos mesmo, de uma corrupção desvairada no nosso país, né? Então é claro que não é tão simples mudar da noite para o dia, né? E tantos outros que estão aqui, não vai dar para ler porque realmente é muita gente, mas eu quero agradecer a todos aqueles que estão participando aqui nesse momento e volto a dizer, para você que entrou agora, meu posicionamento é o seguinte, comprovadas essas delações da JBS com relação ao presidente Michel Temer, meu posicionamento igualmente era o posicionamento com relação ao presidente Dilma. Chegando aqui, processo de impeachment, eu voto favorável ao impeachment do presidente Michel Temer sem nenhum problema, Eu sou um crítico desse governo, né? E assim como era um crítico do governo do PT, da presidente Dilma Rousseff, porém, quando apresentavam propostas que era para o bem comum, claro, eu como deputado eu tenho que votar aquilo que é o bem comum. Nesse governo a mesma coisa. As propostas pouquíssimas que chegaram aqui e visavam o bem comum, tem o meu apoio. Aquilo que não visa o bem comum, como eu disse da questão das reformas, não tem o meu apoio, eu sou crítico a esse governo. Não sou apoiador do governo do presidente Michel Temer, não votei na chapa Dilma Temer. Aqueles que votaram, sim, é que hoje deveriam rever tudo aquilo que colocaram de apoio e confiança nesse grupo político, e não só eles. Também falei aqui do PSDB, a gente está vendo todas as delações e todos os partidos, né? Aqui não vou defender ninguém. Aqui a justiça tem que fazer o seu papel e eu, como legislador, chegando nessa casa, ou a cassação de deputado delatado e condenado pela justiça, se passar pelo Conselho de Ética, vai ter o meu voto favorável à cassação, e se chegar aqui, como já foi protocolado, processo de impeachment do presidente Michel Temer, votarei favorável ao impeachment do presidente Michel Temer, e aí vamos de novo retomar aí os caminhos do nosso país, passando pela democracia, pela legalidade e sim, pelo cumprimento da Constituição brasileira. Não é momento da gente ficar querendo buscar salvador da pátria. Isso não existe. Quando o Brasil buscou isso, o Brasil se estrepou. Desde o Collor, que foi o primeiro impeachmentado da história do nosso país. Então, não é o caso de nós buscarmos salvadores da pátria. A gente tem que buscar pessoas coerentes, pessoas retas, que queiram sim fazer o melhor para o nosso país. Aí você vai perguntar, mas tem? Bom, eu, sinceramente, hoje ainda não consegui detectar um nome que pudesse ser aí o presidente do Brasil, mas a gente vai rezar e vamos esperar que apareça, tá bom? Fiz questão de trazer para vocês essas informações, eu vou estar entrando também aí ao longo, né, de todo esse processo, trazendo informações concretas, sempre com fatos, sem sensacionalismo. Não espere de mim que fique fazendo aqui papagaiada e barulho, não, nada disso. A gente tem sempre uma postura sensata, moderada e com os fatos. E com os fatos a gente tem como então se posicionar, tá bom? Se você quiser compartilhar esse vídeo depois, compartilhe esse link, mande nos seus grupos de WhatsApp o link, né, desse papo que a gente está tendo aqui, para que mais pessoas possam saber os fatos daquilo que está acontecendo no nosso país hoje.
volto a dizer, 3 situações. O presidente pode renunciar, o presidente pode ser cassado na chapa que está para ser então votada no TSE, e o presidente pode ser impeachmentado, pode acontecer o impeachment do presidente Michel Temer. Constitucionalmente e legalmente é o que nós temos no momento, diante dessa situação difícil que mais uma vez nós estamos passando. Vamos rezar pelo nosso país. Amanhã já tem muita gente convocando um dia de oração, o padre Roger Luiz, da Canção Nova, inclusive o padre Jonas, hoje fez um vídeo falando dessa situação do nosso país também. Vamos rezar. A nós, nesse momento, cabe rezar muito pelo nosso país, tá bom? Deus abençoe você e vamos continuar acreditando junto na força do bem. O bem vence o mal. Deus abençoe.